No vídeo de hoje, nós vamos resolver questões da banca Indepac, questões de educação física. Então, sem demora, bora para o vídeo. Questão do município de Viradouro do ano do passado, 2025. A teoria dos marcos do desenvolvimento proposta por Jean Piaget é uma das mais reconhecidas entre os estudiosos do desenvolvimento infantil, destacando-se pela clareza e pela compreensão que oferece sobre o desenvolvimento da cognição. Com base nas ideias do autor, realize as associações. Então, ele quer saber as definições aqui de adaptação, acomodação e assimilação. Antes de tudo, pause o vídeo e tente resolver as questões que eu vou apresentar aqui com o conhecimento que você possui. Depois você faz a conferência, beleza? Quando cair uma questão desse tipo aqui, você precisa se lembrar de algumas dicas importantes. Então, sempre que aparecer uma informação falando sobre meio ou sobre ambiente, você pode marcar sem medo que está falando sobre adaptação. Então, vamos analisar aqui e vamos já marcar essa como adaptação. Vamos procurar então a palavra meio ou a palavra ambiente. Vou deixar aqui marcadinho, ó, meio ou ambiente. Beleza? Joia, olha só. Ajuste das respostas atuais a fim de atender às demandas específicas de um objeto ou ação. Não. Ajuste cognitivo à mudança do ambiente. Então, aqui está citando ambiente, a gente sabe então que está falando de adaptação. Uma dica importante é sempre você ir excluindo aquelas que você sabe que está errada, que são as absurdas ou que você já tirou por eliminação. Sobrar então a alternativa B e também a alternativa D. Outra dica importante é quando estiver falando sobre assimilação, que vai ter obrigatoriamente o termo incorporar ou integrar uma informação nova ao que já existe. Vamos dar uma olhada então aqui nas informações. Ajuste das respostas atuais a fim de atender às demandas específicas de um objeto ou ação. Lembra aqui de incorporar, beleza? Consideração de informações novas e incorporação delas às estruturas cognitivas existentes. Então, temos aqui o termo que eu achei importantíssimo destacar para vocês. Ó. Quando aparecer isso aqui, você sabe que é assimilação. Então, assimilação é 3, a gente vem aqui, então, com o número 3. Então, aqui só pode ser a 2. Acomodação é ajuste das respostas atuais a fim de atender demandas específicas de um objeto ou ação. Então, 213, temos aqui a letra B como correta. Acertou? Deixa aí nos comentários. Errou? Bora para a próxima, que a próxima você tem que acertar. Questão de número 2. Abordagem pedagógica da educação física que fundamenta o processo de ensino-aprendizagem na premissa de uma sequência natural de crescimento, desenvolvimento e a aprendizagem motora. É denominada, olha só, sequência natural de crescimento e desenvolvimento. Vamos então para a etapa de eliminar as absurdas. Está falando de crítica emancipatória e crítica superadora, tem que ter alguma informação falando sobre análise crítica da informação que está sendo apresentada. Não existe nenhuma abordagem crítica que fundamente o processo de ensino-aprendizagem na premissa de uma sequência natural de crescimento. Então, essas duas aqui, ó, a A e a C, você pode eliminar, que estão erradas. Então, ficam duas, desenvolvimentista e pedagogicista. Daria para resolver numa maravilha aqui, ó, desde o início. Porque quando fala nisso aqui, vem a informação mais importante que o professor Gotani, que é o representante desta abordagem, que ele apresenta para a gente. A abordagem pedagógica desenvolvimentista é a única que fundamenta o processo de ensino-aprendizagem na premissa de uma sequência natural de crescimento, desenvolvimento e a aprendizagem motora. Então, o professor Gotani, representante da abordagem desenvolvimentista. Essa aqui eu considero a mais fácil nossas questões de hoje aqui, que serão 5. Acertou? Eu espero que sim. Próximo, então. Analise a imagem abaixo que destaca um músculo específico do corpo humano e assinale a alternativa que apresenta corretamente o seu nome. O músculo em questão é o mais longo do corpo humano. Olha que informação importante aqui.
Será que só com essa informação você conseguiria acertar? Ele está perguntando qual o nome desse músculo destacado aqui, ó. Tem dos dois lados, beleza? Olha que maravilha. Temos a linha que divide o corpo na parte direita e esquerda, é a linha média do corpo. Então aqui, quando está falando aqui, ó, vasto medial, reto da coxa, pectíneo e sartório. No quadríceps, nós temos aqui, ó, o que está mais próximo da linha média do corpo é o vasto medial. Está aqui. É o mais longo? Não é ele que está destacado. Então a gente pode eliminar aqui. Reto da coxa. Também no quadríceps, nós temos aqui o vasto medial mais próximo da linha média do corpo, o vasto lateral mais afastado da linha média do corpo. No meio desses dois, nós temos o reto da coxa. Não é ele que está destacado também. Letra C, nós temos o pectíneo. Lembra aí qual é o pectíneo? O pectíneo é um dos adutores da nossa coxa. Ele faz a ligação entre o quadril e o fêmur. E ele fica localizado nessa região aqui, ó. O músculo pectíneo também não está destacado. Então, por eliminação, nós teremos um músculo sartório. E agora você sabe, se você ainda não sabia, não lembrava, que sartório é o músculo mais longo do corpo humano. Já guarde essa informação aí. Quem sabe você tem a sorte de encontrar uma questão com essa mesma exigência aí em algum concurso. Próxima questão. Ribeirão Grande, 2025. No livro Metodologia do Ensino da Educação Física, do coletivo de autores, 1992, ao analisarem as tendências pedagógicas da época, os autores afirmam: a educação física que foca na aptidão física contribui para os interesses da classe no poder e a manutenção do capitalismo. Procura adaptar o homem à sociedade, alienando-o de sua condição de sujeito histórico e de sua capacidade de transformá-la. Então, olha só, essas informações aqui dizem respeito à educação física tradicional, aquela educação física biologicista, que valoriza muito ou apenas a aptidão física e foca no rendimento e no desempenho e principalmente na disciplina corporal. Ela tem como objetivo manter a ordem social existente. Então a gente vai resolver essas questões aqui baseadas nesse período histórico da educação física. Primeira, a abordagem utiliza o adestramento biológico para formar indivíduos que respeitem a hierarquia e as normas sociais vigentes. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então a gente já pode eliminar aqui a letra C. Segunda, o foco é o rendimento físico máximo, priorizando a eficiência corporal em vez da reflexão crítica sobre a realidade. Foco é rendimento físico máximo, verdadeiro. Nada de reflexão crítica sobre a realidade. Nesse período aqui da educação física tradicional, com ênfase na questão biologicista, o objetivo era esse, rendimento físico máximo e nada de reflexão crítica sobre a realidade. Por fim, então, olha só, já temos dois verdadeiros, a gente pode eliminar aqui a letra D. Sobraram, então, a letra A e a letra B. A proposta citada visa a emancipação do aluno, incentivando a questionar as estruturas de poder e a agir como sujeito histórico. Será que é isso? A gente pode perceber que não, né? A ideia não é o aluno fazer uma reflexão crítica sobre a realidade, é apenas servir à ordem social que ele está inserido. Então, nós temos isso aqui como falsa. Então, a gente tem como alternativa correta a letra B de bola. Acertou essa? Essa é um pouquinho mais complicada, mas é tranquila ainda. E agora a gente vai para a questão de número 5, que é a última de hoje, questão de biomecânica. As alavancas do corpo humano são classificadas de acordo com a posição do ponto de apoio, da força aplicada e da resistência. Considerando a organização desses elementos na figura abaixo, assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de alavanca representada. Lembra quais são as alavancas? Vamos dar uma relembrada aqui, separei para deixar, ó, bem fácil para você lembrar. Primeiro, a gente tem 3 pontos importantes quando estamos falando sobre alavancas no corpo humano. Temos o ponto de apoio, que é o local de sustentação que possibilita a rotação da alavanca, a força potente, que é a força muscular, e a resistência, que é a força contrária ao movimento. Temos então 3 alavancas. A primeira é a interfixa, nós temos aqui, ó. O ponto de apoio está entre as forças potentes, que é a força muscular, e a resistência. Então ele fica no meio, o ponto de apoio está no meio. O exemplo disso é a gangorra, olha só. O ponto de apoio está no meio, de um lado está a força e do outro está a resistência. O exemplo é a gangorra. Interpotente, o ponto de apoio está de um lado
A força está no meio e a resistência está na ponta. Como, por exemplo, vassoura e pinça. São exemplos dessa alavanca interpotente. E a interresistente, o ponto de apoio está numa ponta, a força está na outra e a resistência está no meio. Então, a diferença entre a interresistente e a interpotente é a variação. Na interpotente, a força muscular está no meio e na interresistente, a força muscular está na ponta. De posse dessas informações, vamos resolver aqui então agora. Nós temos aqui o fulcro, que está representando o ponto de apoio. No meio nós temos a força e na ponta nós temos a resistência. Sabendo dessas informações, a gente pode chegar à conclusão de que a alavanca interpotente é a alavanca que diz respeito a essa imagem aqui. Acertou? Errou? Coloca aí, de 5, quantas questões você acertou? Pessoal, eu sei que essa banca é difícil de encontrar material, então para fazer esse vídeo aqui, eu dependi de muita pesquisa para conseguir receber esse material do pessoal. Se você tiver algum caderno de prova e quiser cooperar com o canal, todas as questões que eu recebo aqui, eu costumo enviar para o pessoal. Disponibilizo aqui, coloco no Drive, e o pessoal que está preparando para alguma prova consegue baixar. Você pode enviar para mim por esse e-mail aqui, michaelms7@gmail.com, ou me chamar lá no Instagram, @omichaelramos. É isso, um abraço, bons estudos e até lá. Até a próxima.